Bom dia, população que nos acompanha simultaneamente e também a toda a população que irá, talvez, presenciar e ver esse vídeo. Os vereadores não estão todos aqui, mas queria fazer esse diálogo com eles também, de forma muito fraterna, de verdade. Como foi colocado aqui anteriormente por alguns vereadores, o Tribunal de Justiça determinou, que fosse seguida algumas normas que, em vista do próprio tribunal, fere a Constituição Federal, fere a laicidade do Estado, em que é o artigo 148, que obrigava ter dentro deste plenário uma Bíblia aberta, o senhor presidente abrir a sessão, encerrar a sessão em nome de Deus, e também fazer parte do organograma da funcionalidade da sessão, ter uma pausa específica para a leitura da Bíblia. Como vocês sabem, logo que eu entrei dentro desta Câmara como vereadora, fiz uma representação no Ministério Público do mesmo artigo, achando que esse artigo violava, de fato, as questões. O Ministério Público respondeu dizendo que já existiam ações no Brasil todo, em específico, na comarca de Araraquara, desde 2007. Então, ou seja, já é um debate que está sendo feito há muito tempo nessa cidade, no Brasil, que são os espaços institucionais carretando e correndo o erro de ter e de infringir a laicidade do Estado. E aí eu queria falar com os nobres vereadores. Eu sou uma grande defensora do Estado laico democrático de direito, e eu sempre vou defender o direito das vossas excelências de subirem nessa tribuna e profetizar a fé de vocês. Assim como eu tenho meu direito garantido constitucionalmente de subir nessa tribuna e também profetizar a minha fé. Mas a instituição pública, ela não pode ter fé. A instituição pública, ela não pode ter religião. A instituição pública, ela não pode ter um livro sagrado, a não ser o livro da Constituição Federal que rege esse país. Então, se os nobres vereadores quiserem usar o tempo que é dos vereadores, o pequeno expediente dos vereadores, e falar no nome de Deus, falar da sua fé, é muito mais do que bem-vindo os vereadores profetizarem a fé de vocês. Agora, a instituição Câmara, ela não tem o direito de ter uma fé. Essa revolta que os nobres vereadores estão hoje, talvez eu até entendo, porque é a revolta que eu tenho há 3 anos e meio. É a revolta que a população que não profetiza do cristianismo tem há muito tempo, por não se ver representada dentro dessa instituição. E aí, quando a gente fala, e eu acho um pouco perigoso, por exemplo, um vereador que sobe aqui para falar da maioria, a gente tem que entender que democracia não é somente sobre maioria. Porque se fosse somente sobre maioria, vereadora como eu, uma travesti, que não sou cristã, que sou de religiões de matriz africana, não estaria aqui dentro. A vereadora Luna, que também é uma vereadora lésbica de religião de matriz africana, também não estaria aqui dentro. O vereador Guilherme Bianco, que é um vereador ateu, também não estaria aqui dentro. Eu respeito completamente compartilhar destes espaços com os nobres vereadores que são cristãos. Mas eu não posso aceitar que a instituição Câmara tenha uma fé como uma normativa, tenha uma fé única, porque não é e não pode ser sobre isso. Isso é o Estado laico. De fato, o Estado laico não é um Estado sem fé e sem religião, mas é um Estado que respeita a todas. Então, nessa decisão, eu queria falar com você, população, que o Tribunal Judicial, ele não tira o direito dos vereadores de subirem quando eles forem falar, de profetizar a sua fé. Nenhum vereador aqui teve seu direito cerceado ou foi silenciado. Não existe em nenhum momento cerceamento de fé. O que existe aqui, uma decisão do Tribunal Judicial, que a Câmara de Araraquara tem que respeitar o Estado laico democrático de direito. Ela tem que seguir o que foi promulgado na Constituição Federal. Se os vereadores quiserem falar, fazer o que eles quiserem, eles têm todo esse direito. Mas a Câmara não deve ter fé. E é isso que os espaços democráticos instituídos nesse país devem seguir. Outra questão que eu vou também rebater uma fala de um vereador aqui,
que diz que historicamente foi usado a questão sobre a proteção de Deus. A gente tem que tomar algum cuidado e fazer algumas revisões na história também, porque existiram grandes equívocos e erros do passado. Por exemplo, guerras foram feitas sobre a proteção de Deus, invasão de territórios foram feitas sobre a proteção de Deus, a escravidão do povo preto foi feito sobre a proteção de Deus, o genocídio dos povos originários foram feitos sobre a proteção de Deus. Então a gente tem que rever que não é porque foi usado no passado que deve dar sequência. De fato, o cristianismo tem nos ensinado historicamente coisas belíssimas, mas o fundamentalismo religioso tem demonstrado para nós o quanto que ele pode ser perigoso, o quanto que ele pode ser nocivo também. Então vamos fazer o seguinte: a religião fica na religião, o Estado fica com o Estado, e assim a gente segue livremente numa sociedade que contemple a todos. E para finalizar, a gente fica até meio assim sem entender, vereador Alcindo, que o mesmo vereador que fala para o Poder Judiciário ficar no seu lugar, né, e para a gente ficar nos nossos, é o vereador que representou um projeto de lei aprovado dentro desta casa, no Ministério Público, para o Ministério Público barrar esse projeto. Então, ou seja, 2 pesos e 2 medidas... Então a gente precisa entender o que se dá e como tem que ser feito as coisas. A Constituição está aí para ser seguida. E nós, vereadores, não é porque nós estamos no Legislativo, mas nós também temos que seguir a Constituição Federal. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Filipa.